Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Na maquiagem de hoje eu tô testando a bruma fixadora da Fins Cosméticos, que eu ganhei na última viagem à Fortaleza, a loção matificante da MAC, o Prep Prime labial da MAC também, que eu já estou apaixonada, só para dar um spoiler, e o corretivo Cover Me Up da Eudora Soul, nessa tonalidade bege rosado. Isso, bege rosado. Então, em breve, falo pra vocês as minhas impressões sobre este produto. Às vezes eu recebo dúvidas, comentários, perguntas de vocês e respondo imediatamente. Mas quando eu percebo que a dúvida é uma dúvida bem generalizada e bastante frequente, eu acho que vale a pena produzir conteúdos mais elaborados, porque a dúvida de uma pessoa provavelmente é a dúvida de várias pessoas. Por isso, hoje que eu decidi falar sobre lápis branco. Eu recebi uma pergunta que eu vou ler para vocês agora. A Estela me escreveu: Cíntia, adoro ler o que você escreve. Parabéns pelo trabalho. Tenho uma dúvida. Já comprei 2 lápis brancos e não consegui me adaptar. São pouco pigmentados ou secos demais, então fico esfregando na linha d'água. Depois de algumas horas, ele já desceu para a linha dos cílios inferiores e acho que fica horrível. Tem alguma marca para me indicar? Você já passou por isso também? Querida Estela, obrigada pela sua pergunta, pelo seu comentário. Eu nasci em 1982, então, em termos de moda e maquiagem, eu já passei por tudo que você imaginar. Tirando as guerras mundiais, eu passei por tudo nessa vida. Então, quem sobreviveu à década de 80, sobrevive a qualquer coisa. Os lápis brancos, pelo que você tá falando que precisa esfregar demais, e você falou que são 2, né, que você já comprou e os 2 tiveram o mesmo problema, é possível que esses lápis, se você comprou de marcas diferentes, é possível que eles sejam realmente pouco pigmentados. Como que você testa o lápis? Primeiro, eu tenho 3 lápis aqui de marcas diferentes, e eu vou mostrar pra você a diferença entre eles. Então eu tenho esse aqui, que é o meu querido. Não é à toa que ele está desse tamanho, ele era um lápis normal, né, gente? Mas ele está pequenininho assim porque eu não deixo ele ir, ele quer ir embora desse mundo. Olha o traçado que ele faz. Super pigmentado, desliza muito fácil pela pele, então ele é um querido. Esse outro lápis é da Swan Cosmetics. Eu acho que a Swan Cosmetics não vende maquiagem deles diretamente. Eu acho que eles produzem para grandes marcas. Acredito que seja isso. E aí, ó, o traço da Swan Cosmetics, ele já não é tão pigmentado quanto o outro, mas ele desliza bem na pele. E o terceiro é uma lapiseira retrátil, um delineador à prova d'água branco da Art Makeup. E aí a gente faz o teste. Olha como ele é bem mais fraco. E ele não desliza tanto. Eu preciso passar algumas vezes para ele ter um pouquinho mais de cor, tá vendo? Então é assim que a gente descobre se um lápis é macio ou não, se ele desliza fácil ou não e se ele é pigmentado ou não. Questões que podem interferir. Quando você compra um lote de lápis que já tá envelhecido, porque existe uma cadeia inteira de produção e distribuição de maquiagem. Então, quando o fabricante manda o produto para um distribuidor, o distribuidor ainda vai mandar para cada uma das lojinhas. Então, o produto até chegar na gente, ele já passou por muitos lugares. E nem sempre as condições de armazenamento desses lápis, desses produtos, é adequada. E isso pode interferir na consistência do lápis. Além disso, existem fórmulas que são mais, vamos dizer assim, mais cremosas do que outras. Por exemplo, o da Art, a gente viu que ele não desliza tanto, mas ele é um produto à prova d'água, então ele é um pouco mais seco do que a textura de um lápis sem essa tecnologia à prova d'água. Um outro produto que eu recomendo, que eu gosto muito, é a lapiseira retrátil da Vult. Se você não gosta de lápis branco, tem gente que não gosta, que usa muita maquiagem escura nos olhos e aí passa o lápis branco no centro, dentro do olho e acha que aquele contraste fica muito forte, fica muito feio. Para quem não gosta disso, mas quer
usar o truque para ampliar os olhos, pode adotar uma cor bege, por exemplo, né? Mais cor da pele, mais próximo do tom da pele. E a Vult tem uma lapiseira retrátil em tom bege, bege clarinho assim, mais ou menos nessa tonalidade, que funciona muito bem e é muito boa. Eu usei por muitos anos e depois que eu parei de usar a Vult, eu passei para esse lápis aqui, que eu particularmente é o que eu recomendo assim do fundo do meu coração. Esse lápis é de uma marca que eu comprei numa perfumaria de bairro. Eu sei que a Estela mora na Liberdade, então eu acho que você encontra relativamente fácil essa marca. Eu não sei se vocês conseguem ver, se ele vai focar aqui ou não. Chama Marcelo Beauty. Acho que não deu, porque tá muito pequenininho. Esse lápis é assim, ele quer muito deixar esse mundo, mas eu não deixo. Eu vou apontar ele até o fim da minha vida, ou até o fim da vida dele, o que vier, o que vier antes. Aí a segunda questão que a Estela deixou foi sobre... depois de algumas horas, o lápis desce para a linha dos cílios inferiores e acho que fica horrível mesmo, eu também acho. Fica aquele efeito meio melequento, né, meio assim, estragando a maquiagem. Isso acontece porque a região da linha d'água é uma região extremamente úmida. Então o que a gente faz? Antes de aplicar o lápis, você vai pegar um cotonete e você vai aplicar, você vai secar toda a linha d'água. Se você estiver fazendo uma maquiagem completa, como eu, passei sombra, rímel, passei corretivo, se você fez o olho, a maquiagem do olho completa, também recomendo que você passe o cotonete e deixe o lápis branco para ser assim, o último item da sua maquiagem do olho. Porque aí você vai passar o pincel e vai tirar o excesso de maquiagem, todas as partículas de pó, de creme, de rímel, e vai deixar a pele da pálpebra, da linha d'água bem sequinha e limpa. Isso vai fazer com que o lápis branco fique melhor aderido à pele e dure mais. Para você ter uma ideia, eu fiz essa maquiagem hoje com algumas sombras escuras, passei lápis delineador, passei máscara de cílios e passei o lápis branco na minha linha d'água. Quando eu fui limpar, olha como ficou sujinho o meu cotonete. Tá vendo? É bastante, né? Bastante sujeira. É bastante coisinha. Isso tudo impede que o lápis fique bem aderido e no lugarzinho. Outra coisa importante e essa dica não vale só para o lápis branco, mas também se você aplica lápis preto na linha d'água, é você construir uma barreira de sombra na linha inferior de cílios. E essa é uma dúvida da Juliana. A Juliana também me escreveu, a Juliana Maester, me perguntando sobre como passar a sombra na linha inferior dos cílios. Porque ela sabe, pelo que eu entendi do texto, ela sabe aplicar em cima, mas embaixo ela tem dificuldades. A melhor coisa que eu posso te dizer é para você escolher pincéis pequenos, né? Então, ou pincéis que não sejam aqueles pincéis muito fofos, muito volumosos. Porque você quer aplicar, mas você quer fazer o traçado do olho. Então, você não quer que fique sombra até muito baixo, né? É realmente para dar acabamento no formato do olho. Então, eu recomendo pincéis como esses pincéis chanfrados. Tá vendo que ele é bem fininho? Então, você consegue aplicar a sombra desse jeito. Você pega a sombra e você vai dando batidinhas assim. Ou pincéis como esse aqui. Esse pincel, ele é bem curtinho. Tá vendo que ele também é bem fininho. Bem achatadinho, né? Bem chatinho, vamos dizer assim. E ele também serve... Ele se encaixa bem nessa linha dos cílios que a gente quer maquiar. Existem outros pincéis, se você não tiver esses pincéis especificamente, você pode usar pincel de sombra. Por exemplo, esse aqui é um pincel da Avon, mas é um pincel comum, de sombra, para você aplicar. Então, ele é mais fofinho, mas você percebe que ele não é muito gordo, ele não é muito fofinho. Então, você consegue aplicar um pouquinho de sombra em toda a linha do olho.
E se você achar que o traçadinho ficou muito grosso, você pega um cotonete e começa a limpar até que o seu traçado de sombra embaixo fique do jeito que você quer, tá? Existem alguns outros pincéis, como por exemplo pincéis de precisão. Esse aqui é da Quem Disse Berenice. Ele é um pincel marcador e ele pode ser usado e pode ser... porque ele funciona mais ou menos como um lápis, vamos dizer assim. Ele tem uma ponteirinha que eu chamo de ponteirinha de lápis. E ele pode te ajudar a passar. Ele só fica um pouco mais grosso. Então, quando eu uso esse pincel, eu não gosto dele aqui muito grosso, da sombra aqui muito grossa. Eu gosto mesmo só do desenho. E aí eu faço isso que eu expliquei. Usei o pincel, passo o cotonete e limpo, né? E essa é a dica que eu dou pra Estela, respondendo a pergunta de como fazer para o lápis não escorrer, né? Então você tem que manter a linha d'água muito sequinha e você constrói uma barreira de sombra, porque essa sombra sequinha, ela vai segurar e manter o produto na linha d'água. Ela cria uma barreirinha de pó, vamos dizer assim, com produtos em pó. E a Estela me mandou mais uma pergunta, porque ela se empolgou quando eu falei que eu ia fazer um vídeo. E ela me mandou outra pergunta, que a gente vai terminar o vídeo de hoje. Pensei em outra dúvida. Lápis branco ou nude pode selar? Para mim até faz sentido, mas eu nunca vi ninguém falar disso. É verdade, faz sentido e poucas pessoas falam da selagem do lápis branco ou do lápis nude. Porque acho que as pessoas não valorizam tanto quando o lápis branco ou nude borra, ele não faz tanto estrago como quando o lápis preto borra, né? É muito incômodo. Então, a sua pergunta é muito pertinente e eu já vi poucos maquiadores falarem da selagem do lápis branco ou do lápis nude na linha d'água. Mas sim, já vi maquiadores falarem de fazer isso. Então você pega o pó facial, por exemplo, que não tem cor, ou um pó translúcido que não tem cor e não vai interferir na cor, e você faz a selagem ou com um cotonete e você sela o lápis na linha d'água. Eu particularmente não faço. Eu vi mais blogueiros fazerem do que maquiadores. E eu particularmente não faço. Por quê? Quando você coloca as partículas de pó nessa região da linha d'água, isso é muito irritante para o olho, porque aquele pozinho é como se tivesse o efeito de areia, sabe? De pozinho em contato com o globo ocular. E ele é irritante, é incômodo. E além de ser incômodo, o olho, ele produz lágrima como uma forma de proteção. Então, tem uma agressão acontecendo no olho, ele vai produzir mais líquido lacrimal para expelir esse elemento que está provocando o incômodo. Então, você quer um olho sequinho, mas aí você sela a linha d'água e seu olho irritado vai produzir mais lágrima e vai estragar o seu resultado. Então, é por isso que eu não gosto de fazer, não faço em clientes, não faço em mim, também não faço. Por isso, quando eu vou usar lápis preto na linha d'água, eu uso um lápis que seja à prova d'água, que eu já recomendei para vocês, o da Vult, que ele fica realmente 4 horas, conforme prometido, na linha d'água. E quando é o lápis branco, eu uso e faço uma barreira com sombra para ele ficar no lugar. Quando já aconteceu de eu maquiar pessoas que tinham muita produção de lágrima, né? Então a pessoa tinha um olho muito úmido. E a gente não teve jeito. Eu usei maquiagem hipoalergênica, usei o mínimo de maquiagem no olho, né? Dei atenção para outros pontos do rosto. E ainda assim eu dei um chumacinho de algodão para a cliente, porque ela precisava secar toda hora o cantinho do olho para não estragar o restante da maquiagem. Mas são casos extremos. Foi uma em todas as clientes que eu atendi de maquiagem até hoje. Isso aconteceu com uma pessoa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem me mandar via Instagram, podem mandar no Facebook. Se você é minha amiga no meu perfil pessoal, você também pode mandar por lá. E eu sempre vou trazer a resposta aqui, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Um bom feriado para vocês, um beijo e até a próxima.